Olá pessoal, tudo beleza? Nós temos aqui um problema de geometria analítica e vamos ler bem o problema para poder entender, né? Dados os pontos A de coordenadas menos 5 e 2, então o x é menos 5 e o y 2, e B de coordenadas 4 e 3, x 4 e y 3, né, o ponto B. Determine a distância do ponto C até o ponto D, sabendo-se que C e D são equidistantes do ponto A e B. O ponto C situa-se no eixo das ordenadas e o ponto D situa-se no eixo das abscissas. Então nós sabemos que o ponto C situa-se no eixo das ordenadas. Se ele situa-se no eixo das ordenadas, então o x do C é 0. E o y do C eu não sei. E o ponto D situa-se no eixo das abscissas. Então o ponto D, a abscissa eu não sei, mas a ordenada é 0. Certo? Vamos fazer aqui um esboço para nós poder entender mais ou menos como é que, para ter uma noção do problema, né? Então fazer aqui o eixo X e o eixo Y. Este eixo aqui é o eixo das ordenadas, é o eixo Y. Este eixo aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas. O ponto A é menos 5, vamos supor, fazer simplesmente aqui um esboço, né, sem medida nenhuma, só um esboço. Vamos supor que o ponto A seja aqui, é menos 5 e 2, né? Está escrito ali. O ponto B é 4 e 3. Seu ponto A, vamos fazer mais ou menos aqui, ponto A 4 e 3. Então o ponto A vai ser aqui. Então vamos fazer aqui uma reta, aqui, uma semi-reta, que vai do A até o B, semi-reta. Então nós temos que calcular a distância de C até o D, mas não sabemos aonde que fica esse ponto C e nem aonde que fica o ponto D. Sabemos que ele fica equidistante. O que é equidistante? O ponto C situa-se no eixo das ordenadas e o ponto D situa-se no eixo das abscissas. Então o ponto C situa-se aqui, ou aqui, deve ser aqui, por aqui mais ou menos, né? Supor que o ponto C seja aqui. Porque a distância, o que é equidistante? Equidistante é o seguinte: a distância de A até C é a mesma distância do que a distância de C até B. Aqui. Esse aqui é o ponto B. Então a distância que vai de A até C é a mesma distância que vai de C até B. E o ponto D, ele fica no eixo das abscissas. Então o ponto D vai ficar por aqui mais ou menos, não sei, aqui mais ou menos. Vamos supor que já é aqui. Vamos chutar aqui. O ponto D é equidistante do ponto... O que é equidistante? É a mesma distância de A até D, é a mesma distância de D até B. Então temos que achar aonde que está esse ponto D e aonde que está o ponto C. Nós temos a abscissa do ponto C, nós temos, e nós temos também a ordenada do ponto D, que é 0, né? Temos que calcular, ele está pedindo para calcular o quê? Ele está pedindo para calcular a distância de C até D. Essa distância que ele quer calcular é essa distância aqui de C até D. Determine a distância do ponto C ao ponto D. Então a distância desse ponto C até o ponto D aqui. Essa distância. Essa distância daqui até aqui. Beleza? Bom, nós temos aí os dados, né? Sabemos que é a distância entre dois pontos aqui, a distância entre dois pontos, por a fórmula geral aqui, é igual a... Vou pôr aqui, supor que fosse a distância entre dois pontos AB. A distância entre dois pontos AB. Distância entre os pontos A e B. Vou pôr a fórmula aqui, né? É bom escrever a fórmula. Distância entre os pontos A e B é igual a x do ponto A menos o x do ponto B. Pode ser x do ponto B menos x do ponto A. Tanto faz. Aqui tanto faz eu fazer x de A menos x de B ou fazer x de B menos x de A. Mas se eu fizer x de A menos x de B, eu tenho que fazer aqui y de A menos o y de B. Porque aqui
está em módulo, né? Que eu vou elevar ao quadrado. Então o número aqui que ele pode dar negativo ou positivo não tem problema aqui, né? Porque este número aqui, a elevado ao quadrado, vai dar positivo. Então eu posso fazer também assim a mesma coisa. Ó. Eu posso fazer essa fórmula aí, ou posso fazer também isso aqui, ó. XdB menos o XdA ao quadrado. Mas se eu fizer XdB aqui, eu tenho que fazer YdB aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Ó. YdB menos YdA ao quadrado. Beleza? Bom, então eu sei que a distância de A até C é a mesma distância de B até C. Está escrito no problema ali, que eles são equidistantes. C e D é equidistante do ponto A ao ponto B. Então a distância de A até C é a mesma distância C até B. Equidistantes é a mesma distância, equidistante. Então vou escrever a fórmula aqui, né? Fazer C menos A. Então o x do C é 0. 0 menos o x do A. O x do A é 5. Menos 5 vai dar, vou pôr aqui mais 5 aqui, né? Menos com menos dá mais. Mais o y do C eu não sei. Então por aqui y menos o y do A é 2 elevado ao quadrado. Isto aqui é igual. Fazer C menos B também. Então fazer 0 menos o 4 elevado ao quadrado mais o y não sei, né? Y do C eu não sei. Y menos o 3 elevado ao quadrado. Se eu elevar ao quadrado aqui, eu tenho raiz quadrada aqui e raiz quadrada aqui no segundo membro. Então aqui eu posso elevar ao quadrado ambos os membros. Elevando-se ambos os membros ao quadrado, então se eu levar ao quadrado aqui, eu tenho que levar ao quadrado aqui. Que se eu tiver aqui qualquer número aqui, ó, se eu tiver um número aqui, ó, x, se eu elevar ao quadrado isso aqui, ó, isso aqui é igual a x, tá? Então, se eu elevar ao quadrado uma raiz quadrada, fica o número que está embaixo da raiz aqui, sem a raiz, né? Então, qualquer número aqui, ó, x mais 2, se eu elevar ao quadrado isso aqui é igual a x mais 2, né? Beleza? Vou apagar isso aqui. Tá. Bom, se eu elevar ao quadrado isso aqui, então o que acontece? Acontece que ele vai ficar sem, eu vou copiar o que tiver embaixo da raiz ali, sem a raiz, né? Copiar isso aqui, podia fazer direto já isso aqui, né? Não precisa fazer isso. Mas eu vou fazer tudo que tiver embaixo aqui. Já podia elevar ao quadrado e tal, e fazer, mas vou fazer. Opa, aqui não é a raiz, né? Eu levei o quadrado, se eu levei o primeiro membro ao quadrado, eu tenho que levar o segundo, né? Tudo que eu fizer no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo também a mesma coisa, né? Vamos desenvolver isso aqui. 5 ao quadrado é 25. Mas isso aqui é um produto notável aqui, ó. Y menos 2 ao quadrado. É o quadrado primeiro. É y menos 2 vezes y menos 2. O quadrado primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então vai dar menos 4y. Mais o quadrado segundo. Produto notável, né? Elevar ao quadrado isso aqui dá 16. Mesma coisa aqui, produto notável, né? O quadrado primeiro aqui, como o sinal aqui é de menos, né? Então fica menos, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y vezes menos 3, dá menos 6y e mais 9. Você veja que eu posso reduzir os termos semelhantes. Se eu passar esse y quadrado para cá, se eu tenho y quadrado aqui, eu tenho y quadrado aqui, eu posso eliminar isso aqui, né? Porque se eu passar para cá vai zerar. Então,
veja uma coisa, tem o 16 aqui mais 9, aqui eu tenho 25. 16 mais 9 é 25, né? 16 mais 9 é 25, e aqui é 25, já posso cortar fora também, que eu passo para cá e eliminar, né? Então ficou menos 4y mais 4 igual a menos 6y, né? Agora eu vou, tudo que for y de um lado, que não for y do outro lado, né? Então vou fazer o seguinte, menos 4y mais 6y, vou somar 6y aqui. Se eu somar 6y aqui vai zerar, né? Passei para lá, né? Esse 4 passa para cá. Você sabe isso aí, né? Fala passa para lá, passa para cá, não é o correto isso aí, mas você já sabe como que acontece isso aí, né? Então aqui vai dar 2y igual a menos 4. Tá legal? Se 2y é igual a menos 4, então y igual a menos 2. Então no caso aqui, o ponto C já sabemos. O ponto C vai ser 0, x é 0 e y menos 2. Já sabemos, já descobrimos qual que é o ponto C. Então o ponto C é esse ponto aqui, 0 menos 2. O ponto D, fazer o ponto D aqui, a distância do ponto A até o ponto D é a mesma distância do ponto D ao ponto B, está escrito ali, né? Então a distância do ponto A até o ponto D é a mesma distância do ponto B até o ponto D. Fazer a mesma coisa, D menos A, tal. O x do D é x, não sei, né, quanto que é o x, eu tenho que achar esse x do D. X menos o A, o ponto A é menos 5, mas menos com menos aqui eu posso pôr mais, né, mais 5 ao quadrado, mais o y do D, o y do D é 0, menos o y do A, que é 2 ao quadrado, igual fazer x de D, eu não sei o x de D, x menos o x de B. X de B é 4, então faz menos 4 ao quadrado, mais o y de D é 0, menos o y de B, que é 3. Bom, faço a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Elevo o quadrado aqui, já vou fazer aqui. X mais 5, já podia fazer direto isso aqui, ó. Mais 0 menos 2 ao quadrado, igual a... Elevei os dois membros aqui ao quadrado. Opa, se eu elevei um, tem que elevar o outro também, né? Então x menos 4. Tudo que eu fizer no primeiro membro tem que fazer no segundo membro também a mesma coisa. Essa é a lei da equação, né? Então eu vou levar ao quadrado, fica x quadrado, o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado segundo. Menos 2 ao quadrado é 4, né? Todo número negativo ou positivo elevado ao quadrado a positivo. Aqui o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo a 8x e mais 16. E aqui vai dar mais 9. Mesma coisa, x quadrado com x quadrado, vai sumir isso aqui, né? Vai sumir esse. 16 mais 9 e 25, se eu tenho 25 aqui, se eu passar para cá, fica, né? Vai sumir também, né? Então vou 10x mais 4 igual a menos 8x. Tudo que tiver x vou passar para um lado, o que não tiver x precisa para o outro lado, né? X mais 8x igual a menos 4. Então aqui vai dar 18x igual a menos 4. Eu posso fazer que x aqui é menos 4, né? X é igual a menos 4, 18avos, vou simplificar isso aqui, fica uma fração mais simplificada. Se eu dividir por 2 em cima, eu tenho que dividir por 2 embaixo também, x igual a 2 nonos. Então eu sei que o ponto D é de coordenadas menos 2 nonos e 0.
Então o ponto D é este ponto aqui, o x é menos 2 nonos e y 0. Então a distância de D até C, aqui a distância que ele está pedindo aqui, é a distância de D até C. Então vou calcular a distância de C até D é igual, pegar x de D é menos 2 nonos, menos 0 ao quadrado, mais 0. 0 menos com menos, aqui 0 menos menos 2 é 0 mais 2, né? Ao quadrado. Então a distância de C até D é a raiz quadrada de 2 nonos ao quadrado, aqui, menos 2 nonos ao quadrado, menos 2 nonos ao quadrado, vai dar 4,81 avos. E aqui vai dar mais 4. Vamos tirar o mínimo aqui. A distância de C até D é igual a... O mínimo aqui é 81, tudo embaixo da raiz. 81 por 31 dá 1, 4. 81 aqui, ó. Se eu dividir por 1, 81 vezes 4, 324, né? Então a distância de C até D é igual a raiz quadrada de 328,81 avos. Bom, 328 não dá uma raiz exata. Vou deixar esse 328 na raiz, mas 81 dá uma raiz exata. Então eu vou 328 aqui, ó, 328, deixar na raiz, e esse 81 aqui, a raiz teria 9. Bom, posso racionalizar 328 também. 328, vamos ver aqui, 328, racionalizando aqui, ó. Opa, aqui é... Pegar uma reta aqui. Vamos ver se vai adiantar. Vamos ver se vai adiantar isso aqui. Vamos fazer 328. Vou decompor isso em fatores primos. Dá 164. Vou dividir por 2 de novo. Dá 82 isso aqui, né? 82. Vou dividir por 2. Que não vai adiantar muita coisa. 41. Então isso aqui, raiz quadrada 328, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 à segunda vezes 2 vezes 41. Então isso aqui, se eu tirar esse 2 ao quadrado para fora, fica 2 raiz quadrada de 82. Né? Então, tanto faz aqui, distância de C até D é igual a 2 raiz quadrada de 82 dividido por 9. Não vai dar para simplificar. Então qualquer uma das duas aí tá certo. Até mais fácil isso aqui, né? Só para você saber. Bom, então essa distância. Vamos ver no GeoGebra se nós fizemos certo isso aí, né? Vamos calcular no GeoGebra. Eu já comecei a fazer aqui o ponto A. Não, aqui eu fiz outro ponto, não está certo se eu fiz isso aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. O ponto A, menos 5 e 2, tá certo? O ponto B, 4 e 3, tá certo, né? Vamos colocar o ponto C aqui, que nós achamos aí, o ponto C é igual a... O que deu o ponto C? 0 e menos 2 parece que deu o ponto C. Vamos ver aqui, vamos ver. Ponto C, 0 e menos 2. Só para tirar do... Ver se nós acertamos, podemos ter errado também. Ponto C, 0, menos 2. Opa, só que tem que fazer ali no parênteses 0, menos 2. É o ponto C. E tem que fechar o parênteses, senão não dá certo. Então o ponto C aqui. E o ponto D é o ponto menos 2 nonos e 0, né? Isto. Então o ponto D aqui. Então vamos ver.
a distância do ponto A, ó, vai ser a distância do ponto A até o ponto C, ó, 6,4. E a distância do ponto C até o ponto D, 6,4. Então é a mesma distância, tá certo. A distância do ponto A até o ponto D, 5,18. E a distância do ponto D até o ponto B, 5,18. Fechou o pacote, né? Fechou. Então é isso aí. Então tá certo nosso problema. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar salvar isso aqui. Salvar como? Pôr no desktop. Fazer o seguinte, distância entre dois pontos equidistantes. Salvar isso aqui em JPG. Aqui também. Salvar. Vamos ver se saiu bem isso aí. Olha aqui. Estou gravando a tela do computador com distância de 2 pontos aqui, ó. E fiz aqui também a... Tá aqui o nosso problema, né? Vamos ver se está certo essa distância. Tem mais uma coisa para fazer aqui que eu esqueci. Voltar aqui. Vamos ver se está certo essa nossa distância. Porque o problema pede a distância. O problema não está pedindo... Ele está pedindo a distância de C até D. Vamos ver se acertamos essa distância aí, né? Vamos ver se acertamos a distância. Aqui nós podemos ver se está certa a distância aí. Vamos marcar o ponto C aqui. A distância, o ponto C é o ponto 0 menos 2. 0, menos 2, certo? Opa, menos 2. Então esse é o ponto C. O ponto D o ponto D, ele é menos 2, menos 2 nonos e 0, né? É isto. Isto é o ponto D. Então a distância do ponto D, pegar aqui a distância do segmento do ponto D até o ponto C, ó, 2,01. Vamos fazer o seguinte, tirar essa raiz quadrada aqui, ó. Pegar uma calculadora aqui. Aqui é a calculadora aqui. Vamos escrever aqui raiz quadrada de 328. 328 raiz quadrada dividido por 2. Por 2 não. Por 9. Ó, 2,01. Tá certo nossa conta, né? 2,01, né? Vamos ver se testar isso aqui, ver se dá certo aqui. Vamos apagar aqui. Duas vezes a raiz quadrada de 82 dividido por... Bom, essa divisão aqui não posso tentar raiz quadrada, né? Voltar aqui. 2 vezes a raiz quadrada de 82, que deu o traço, tipo, por aqui igual, dividido por 9. Ó, 2,01, né? Então é a mesma coisa, né? Então tá certo o nosso cálculo aí, né? Beleza? Isso aqui eu posso colocar na plataforma também. Vamos ver se está aberto aqui. Eu vou colocar aqui na plataforma. Como é que eu coloco isso aqui? Vou colocar aqui no... Vou colocar esse vídeo também aqui, né? Então isso aqui é do livro didático. Vou voltar aqui. Fórum de dúvidas aqui, né? Vou colocar aqui como vídeo, porque esse vídeo eu vou colocar na plataforma, né? Vídeos do tutor. Vamos colocar aqui esse vídeo aqui no vídeo não. Vou colocar esse... Ó, vídeo número 7 vai ser. Então,
só para você aprender aqui que você pode fazer também em casa. Bom, você pode fazer numa folha de papel e você pode escanear e mandar o texto escaneado aqui, né? Então aqui, como é que eu mando o texto escaneado? É aqui, ó, inserir, aqui eu tenho que escrever alguma coisa aqui, é distância entre dois pontos equidistantes. Vou colocar o vídeo aqui, depois eu coloco aqui, só vou para você ver como é que manda aqui para a plataforma, né? Então vou mandar lá, vou escolher o arquivo, tá no desktop, né? Vamos ver onde que tá. Aí trabalho, cálculo da equação, a JP, cálculo da equação da reta, não, aqui onde que tá aqui. A distância de dois pontos aqui é esse aqui, né? Esse aqui. Beleza, enviar. Para você ver como é que funciona isso aqui, né? Aí inserir aqui, todo mundo, continuar, e já está lá, ó. O arquivo já está aqui na plataforma aqui, ó. Vou colocar esse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui o vídeo, tá? Mandar para o YouTube e colocar o vídeo. Bom, vamos supor que eu vou tirar isso aqui e vou colocar depois, porque se eu deixar mais de meia hora aqui, ele não deixa fazer mais nada. Então eu vou excluir. Se quiser, mandei lá, não gostei, vou excluir. Vou excluir. Tem certeza? Tenho. Então excluir aqui, né? Beleza? Então não está mais lá. Pode ver que não está mais aqui, né? Aqui, tá aqui. Beleza? Está bom então.